do livro Mantras de Vida de Loester. Vivemos todos dentro da eternidade e todos somos filhos do mesmo Pai. Livro dos Espíritos, pergunta 575. As ocupações comuns parecem para nós mais deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem realmente tem na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. No livro Céu e o Inferno, nós estamos acompanhando as mensagens do Sr. Sanson, que a primeira ele deu no dia 23 de abril de 1862, lembrando que ele desencarnou no dia 21. A primeira foi feita até na própria Câmara Mortuária. A segunda, que a gente leu da última vez, foi no dia 25 de abril, 2 dias depois, quer dizer, 4 dias depois do desencarne dele. Essa aqui parece que é a continuação ainda da do dia 25. Eles continuam fazendo perguntas. Com que aspecto os espíritos se apresentaram a ti com o da forma humana? Sim, meu caro amigo. Os espíritos nos haviam ensinado na Terra que eles conservavam no outro mundo a forma transitória que tinham tido na Terra, e é a verdade. Mas que diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente com seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. A feiura não existe mais, pois os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos aqueles corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para vocês e o olhar tem a profundidade de uma estrela. Tente pelo pensamento ver o que Deus pode fazer na sua onipotência. Ele, que é o arquiteto dos arquitetos, e terão uma fraca ideia da forma dos espíritos. E o senhor, como se viu, reconheceu em si uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Sentiu em sua cabeça sentiu em si cabeça, tronco, braços, pernas? E ele responde: o espírito, tendo conservado sua forma humana, mais divinizada, idealizada, tem sem contradição todos os membros de que falam. Sinto em mim perfeitamente pernas, dedos, pois podemos, por nossa vontade, lhes aparecer ou lhes pressionar as mãos. Estou perto de vocês e apertei a mão de todos os meus amigos sem que eles tivessem tido consciência disso. Nossa fluidez pode estar em toda parte, sem obstruir o espaço, sem dar nenhuma sensação, se for esse o nosso desejo. Nesse momento, vocês estão de mãos cruzadas e eu tenho as minhas nas suas. Lhes digo, eu os amo, mas meu corpo não ocupa lugar. A luz o atravessa e o que chamariam um milagre, se ele fosse visível, é para os espíritos
para os espíritos a ação contínua de todos os instantes. A visão dos espíritos não tem relação com a visão humana, assim como seu corpo não tem semelhança real, pois tudo é alterado no conjunto e no fundo. O espírito, repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, visto que pode adivinhar mesmo seu pensamento. Também pode apropriadamente tomar a forma que melhor pode trazer de volta as suas recordações. Mas, de fato, o espírito superior que acabou suas provas gosta da forma que pôde conduzi-lo para perto de Deus. Aí eles perguntam: os espíritos não têm sexo. No entanto, como ainda há poucos dias era um homem, tem em seu novo estado mais uma natureza masculina ou feminina? Acontece o mesmo a um espírito que tivesse deixado seu corpo há muito tempo? Não fazemos questão de ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os cria à sua vontade e, se para seus desígnios maravilhosos Ele quis que os espíritos se reencarnem na Terra, precisou acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e a fêmea. Mas sente-se sem que seja preciso nenhuma explicação. Os espíritos não podem ter sexo. Observação: sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos não são necessários senão para a reprodução dos corpos, pois não se reproduzindo os espíritos, os sexos seriam para eles inúteis. Nossa pergunta não tinha o objetivo de constatar o fato, mas devido à morte recente do Sr. Sanson, queríamos saber se lhe restava uma impressão de seu estado terrestre. Os espíritos purificados dão-se perfeitamente conta de sua natureza, mas entre os espíritos inferiores, não desmaterializados, há muito que creem ser ainda o que eram na Terra, e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Estes últimos se creem ainda homens ou mulheres, e eis porque há os que disserem que os espíritos têm sexos. É assim que certas contradições provêm do estado mais ou menos avançado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundar as questões. Uma nova pergunta: que aspecto vos apresenta a sessão? É ela para a vossa nova visão o que lhe parecia durante a vida? As pessoas têm para si a mesma aparência? Tudo é igualmente claro, igualmente nítido? E ele responde: bem mais claro, pois posso ler no pensamento de todos, e estou bem feliz pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que o mesmo entendimento possa existir não só em Paris pela reunião de todos os grupos, mas também em toda a França, onde grupos se separam e se invejam, impelidos por espíritos trapalhões que gozam com a desordem, enquanto o espiritismo deve ser o esquecimento completo, absoluto do eu. O senhor disse que lê nosso pensamento. Poderia fazer-nos compreender como se opera essa transmissão de pensamento? Isso não é fácil para lhes dizer, para explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos. Seria preciso lhes abrir todo um arsenal de agentes novos, e seria tão sábio quanto nós, o que não é possível, visto que suas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência. Tornem-se bons e chegarão lá. Não tenham atualmente senão o que Deus lhes concede, mas com a esperança de progredir continuamente. Mais tarde serão como nós. Tentem, então, morrer bem para saber muito. A curiosidade, que é o estimulante do homem pensante, os conduz tranquilamente até a morte.
lhes reservando a satisfação de todas as suas curiosidades passadas, presentes e futuras, enquanto se espera dir-se-ia para responder bem ou mal à sua questão. O ar que lhes rodeia, impalpável como nós, leva o caráter de seu pensamento. O hálito que exalam é, por assim dizer, a página escrita de seus pensamentos. Eles são lidos, comentados pelos espíritos que se chocam consigo incessantemente. Eles são os mensageiros de uma telegrafia divina a que nada escapa. E para finalizar, em Antologia dos Imortais, vamos à poesia de Ismael Martins, Glória do Mundo. Suspenso em pleno peito amplo vergel florido, existe qual jardim sem espinho e sem era. Por mais chuva ou mais sol conserva o colorido, e embora o frio em torno esplende em primavera. Do regato a jorrar não se escuta um gemido, nas brisas de perfume o amor jamais se altera, e nesse abrigo santo em pétalas tecido, a doçura vigia em generosa espera. Remanso de bondade em divino transporte, oásis no deserto a sorrir para a morte, quem consegue exaltar esse ninho fecundo? Só Deus usando a luz da aurora acesa, poderá definir a infinita grandeza do coração de mãe como a glória do mundo.